Oi, gente. Hoje eu queria falar um pouco sobre o que é o movimento funcional. O movimento funcional nasceu porque eu mesma comecei a ter necessidade de procurar caminhos que fizesse mais sentido para eu resolver o problema das minhas dores. Eu tinha muito travamento lombar, eu tinha muito problema de dor que foi consequência de estrangulamento da minha região cervical. E durante anos, mas anos mesmo, assim, eu passei mais de 20 anos fazendo tratamentos com acupuntura, com quiropraxia, com pilates, com fisioterapia tradicional. Rodei muitos ortopedistas e muitos fisioterapeutas e, na verdade, essas práticas todas, elas até que ajudam, trazem alívio para aquele momento, principalmente no momento de crise. A quiropraxia me ajudou muito nos momentos de crise, impressionante como alivia, tem um efeito e um resultado impressionante, mas não tratam a causa das coisas. Então, assim, eu tive que começar a investigar por mim mesma o que é que estava me adoecendo, quais eram as razões, quais eram os meus hábitos, as minhas posturas, as minhas práticas que estavam me causando aquelas dores. E o fato é que, por mais que a gente não se dê conta, o que a gente pratica durante o dia, assim, a nossa movimentação comum, ordinária, sem ser a nossa atividade de exercício ou de academia, tem um padrão, né? E dentro desse padrão a gente tem que avaliar. O que eu comecei a fazer foi avaliar o que nesse padrão estava me causando adoecimento. Porque eu comecei a ter, eu tenho diagnóstico de bico de papagaio, de um princípio de hérnia lombar, tive um adoecimento na região cervical que me gerou dores no ombro, nos cotovelos e nos dedos, e eu não sabia, e fui tratada pela acupuntura, pela fisioterapia e pela ortopedia convencionais como uma lesão daquela região e que, se não melhorasse com uma infiltração, teria que operar. Ou seja, eu tive indicação de fazer uma cirurgia para resolver um problema que, de um momento para o outro, num movimento simples, eu entendi o que era e comecei a resolver a causa do problema, e não tive mais as dores que eu tinha um ano que eu estava sofrendo com essa limitação no ombro e no cotovelo. Então, o que eu queria conversar sobre isso com vocês é que o que aconteceu, o meu processo foi exatamente esse. Eu adoecia, ia lá, tomava uma providência para tratar aquilo de uma forma emergencial, de uma forma paliativa. Daqui a pouco adoecia de novo. E não tinha dos médicos, por exemplo, nenhuma proposta de uma investigação do que estava acontecendo, por que eu estava tendo aqueles travamentos lombares. Eu comecei a ter travamentos e problemas lombares com 20 e poucos anos, 22 anos. Quer dizer, não é da idade, né? Muitas vezes a gente acha que é uma questão do envelhecimento e tudo, mas não é necessariamente assim. A gente perde mobilidade com o tempo, mas mais porque a gente passou muitos anos da nossa vida repetindo os mesmos erros do que porque os tecidos envelhecem de fato. Porque o que a gente vê hoje é que tem muito mais jovens sofrendo com problemas que eram considerados de velhos do que se esperava. Por causa das práticas, por causa da vida moderna, por causa dos hábitos modernos, a forma como a gente se assenta, os hábitos com as telas, com os computadores, que fazem a gente trabalhar em posições muito rígidas. Então é isso, assim, não dá pra gente ficar trabalhando e investigando e cuidando da própria saúde, seguindo ainda esse padrão. O que eu tenho proposto aqui, o que eu proponho aqui, o que esse projeto propõe, é mudar esse padrão de relacionamento com a sua saúde. A saúde da gente, ela diz respeito, em primeiro lugar, a gente mesmo. Ninguém melhor do que você para cuidar do seu corpo, para saber quantas horas você passa por dia assentado numa posição rígida, ou o que você está comendo que está te provocando problemas intestinais, ou constipação, ou problema com digestão,
O que você, quantas horas você passa no celular e no computador que estão te adoecendo os olhos, aí você vai no oftalmologista e ele te receita um anti-inflamatório, te receita um shampoozinho para lavar os olhos, ele te receita um monte de coisas que não trazem resultado definitivo. E aí que você começa a descobrir, eu não nasci com isso, começa a pensar, eu não nasci com isso. Então alguma coisa na minha forma de viver até agora tem provocado isso. Então vamos encontrar o que é isso? E por que a proposta do movimento funcional é o movimento? Porque a gente aprende, a gente tem um feedback sobre a gente mesmo tão impressionante através do movimento, que poucas outras estratégias de consciência corporal trazem tanta informação sobre a gente quanto o movimento. Mas o movimento feito não como um exercício, o movimento feito não como alguma coisa tem que um caminho para se chegar num resultado, como é normalmente a prática de exercícios de fortalecimento, de alongamento. A ideia é que o movimento, como a gente trabalha no movimento funcional, ele é importante em toda a sua trajetória. Você se propõe fazer uma rotação com a sua pelve, não é importante você chegar com a sua pelve no lugar e voltar com ela para o lugar. O importante é você estar atento e perceber tudo o que se passa no seu corpo, nos seus ossos, nas suas estruturas de tendões, músculos e do seu esqueleto, enquanto você faz esse movimento. E isso traz para você uma informação, e quando a gente fala traz uma informação, não só no nível da consciência, mas no nível neurológico mesmo. É o sistema nervoso que vai ser impactado por essa consciência, por essa forma de trabalhar o movimento com atenção, com foco, com delicadeza, porque quanto mais delicado, menor e mais sutil for o movimento, mais informação ele traz para você, ele dá do seu corpo para você, e mais eficiente é o feedback que a gente tem no sentido de, opa, se para mover minha pelve eu preciso fazer isso, se a minha coluna faz isso, então é possível que eu possa movimentar o meu pescoço com a ajuda da minha pelve. Esse feedback, é isso que o movimento funcional faz através do movimento. Mas, naturalmente, com o tempo, eu descobri tudo isso a partir do movimento, venho trabalhando a partir do movimento comigo mesmo. Então, tudo que eu proponho aqui são experiências que eu tive comigo mesma, métodos variados que eu tenho experimentado e continuo experimentando e continuo estudando e que tem tido resultado na minha vida. Mas, para além do movimento, foi aos poucos, naturalmente, cuidar melhor do meu corpo do ponto de vista estrutural e morfológico, me levou a ter também uma atenção e uma necessidade de investigar o resto do funcionamento do meu corpo. E aí veio a pesquisa com a alimentação, com o funcionamento dos intestinos, com hábitos que promovem ou desenvolvem nutrientes no meu corpo que são vitais, como por exemplo tomar sol, né? Então tudo foi se encaixando e tudo faz parte de um grande propósito de observar a saúde de uma forma integral e ao mesmo tempo observar o meu próprio corpo e a minha saúde com a consciência de que eu sou responsável por ela. E isso faz toda a diferença, porque isso não vai dispensar a ajuda do médico ou o socorro de um fisioterapeuta quando você precisar, mas vai fazer com que você busque profissionais muito mais antenados para essa realidade de que o corpo trabalha junto. Então você não vai mais ser vítima de profissionais que olham para você, não te examinam e já te mandam fazer uma infiltração ou uma cirurgia. Você vai começar a ter critério para poder entender o que é realmente um bom atendimento médico, um bom atendimento fisioterapêutico, e vai começar a ter esse crivo de selecionar melhor quem vai cuidar, quem vai te ajudar a cuidar de você. Porque em primeiro lugar, quem vai cuidar de você é você mesmo.
E o seu médico vai te ajudar, e assim como eu tô me propondo aqui a te ajudar também. É um recurso, mas não é, a solução, não tá em mim e não tá no médico resolver a questão das suas dores, dos seus problemas. Tá em você entender que o seu corpo precisa de uma atenção ampla, integral, e que precisa de você se apropriar dessas referências, desse conhecimento, para poder conduzir todos os processos de cura e para poder transformar a sua vida em algo que traga saúde o tempo todo. Cuidar melhor do seu sono, cuidar melhor da sua alimentação, mudar os seus hábitos alimentares, mudar os seus hábitos de movimento. Isso não significa necessariamente prática de exercício e de academia. Significa incluir movimentos variados no seu dia, propor movimentos variados no seu dia. E optar por subir uma escada ao invés de pegar um elevador, optar por sentar no chão alguns minutos, algum tempo durante o dia, ao invés de sentar o tempo inteiro em cadeiras, se agachar por alguns minutos durante o dia, que é uma prática que traz benefício para o seu corpo todo, que você praticava na infância e que deixou de fazer. Então, todas essas coisas, tudo isso faz parte de um único propósito: a gente entender o corpo como um organismo, cuidar dele dessa forma e ter a clareza de que depende muito mais da gente, da relação que a gente tem com esse corpo, do que com qualquer profissional que a gente vai buscar, ok? Essa é a minha mensagem de hoje. Então tá dado o recado e eu estou à disposição no direct ou até aqui nos comentários. Se você entende isso que eu estou dizendo, ou se tem alguma dúvida, ou se queria me fazer alguma pergunta sobre isso, escreve aqui nos comentários para mim, vai ser o maior prazer te responder, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus.